Saravá Umbanda, estamos mais uma vez aqui em nosso canal de aulas, agradecendo a todos os nossos irmãos que estão se inscrevendo. Não se esqueça, clique no sininho, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que é um tema bem interessante e para alguns é um pouco polêmico, para outros nem tanto. Fala um pouquinho sobre Exu Mirim. Exu Mirim. Nem todo terreiro de Umbanda trabalha com Exu Mirim. E muitos não compreendem exatamente a força dessa grande entidade espiritual que milita à esquerda da nossa religião. Lembrando que Exu, seja ele Exu masculino ou feminino, Exu ou Pombagira são forças espirituais que a gente tem que entender que estão ali, assim como os guias de direita, ajudando o ser humano no seu processo evolutivo. Quando é que eu recorro a Exu Mirim? Recorro todos os momentos, todos os dias, seja para agradecer, seja dentro dos aspectos do seu cotidiano. Exu está sempre presente. Exu faz parte da nossa energia vital. Exu faz parte do adornar das coisas da nossa caminhada evolutiva e religiosa. Agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos orixás, aos nossos guias e mentores, agradecemos a Exu, agradecemos aos nossos maiorais, Lúcifer, Beelzebub, Asterote e Astarte, que fazem parte do fundamento do meu trabalho. Bom, e assim a gente caminha entendendo que esta força, ela faz parte da gente. Só que Exu Mirim, gente, não é criancinha. Eles atuam dentro de um campo infante, mas é um Exu. Exu Mirim é uma entidade extremamente importante e valiosa para todos nós. Por quê? Porque ele traz, através da sua alegria, da sua forma de atuação, determinados elementos que nós precisamos. Seja para trabalhar em fluxos da negatividade. Quando eu falo em fluxo da negatividade, é o que existe no mundo profano lá fora. O mundo profano, que ele é adornado de quê? De pessoas com pensamento maldoso, pessoas que desejam mal a uns aos outros, pessoas que não estão preocupadas em se vai te atingir algum tipo de situação que ele está criando, né? E as pessoas pensam, né, o tempo todo, né? Lógico, tirando o religioso, que o religioso ele tem uma característica, o profano tem outra. Embora tem muita gente que se reveste de religioso, mas propaga o mal o tempo todo, né? Seja falando mal do outro, seja tentando puxar o tapete daquela pessoa, seja enganando a pessoa. A gente tem muitas pessoas que enganam em nome da fé, seja dentro da igreja protestante, seja dentro da igreja católica, seja dentro da Umbanda ou dentro de outros rituais. Sempre vai ter aquela pessoa que vai estar atentando contra o outro, né? E quando eu falo atentar, é atentar seja verbalmente, seja mentalmente, ou seja com atitudes. E Exu Mirim, ele entra bem dentro dessas características. Exu Mirim é aquela entidade que ele vai antecipar algumas coisas. Algum acontecimento ruim que está por vir, Exu Mirim, ele é aquele agente que avisa, né? Ele atua dentro de um campo bem interessante, né? Ele é atemporal, então o que acontece? Ele está vendo o que vai acontecer ali, e o médium, se ele estiver, né, com o seu campo receptivo, intuitivo, aberto, ele vai antecipar algumas coisas. Um exemplo, eu estou dirigindo o meu carro e eu tenho o meu trajeto para chegar até meu lar, né? Que uma é você ter uma casa para morar, outra é você ter lar. Lar é quando você constitui uma família e está toda adornada de coisas positivas, então você tem um lar. Então quando você está retornando ao seu lar,
e você vem uma intuição, olha, não entra naquela rua, vai pela outra, faz um caminho, um trajeto mais longo, só que você vai entender isso só depois. Exatamente naquela rua, ou um acidente está para ocorrer, ou está tendo algum tipo de situação, um assalto, por um exemplo, tá? Já passei por situações assim, que naquele momento que eu não entrei naquela rua, teve um acidente grave, pessoas se machucaram e tudo mais. Então, Exu Mirim é aquele agente que ele trabalha, e quando você fala assim, olha, tive uma intuição, pode ser, lógico, pode ser o seu baiano, pode ser seu preto velho, pode ser uma entidade outra qualquer, pode ser seu anjo de guarda ou pode ser Exu Mirim, antecipando algum tipo de situação na sua vida, né? Então, Exu Mirim, ele é esse agente que é paralisador das coisas negativadas. É lógico, entendemos que quando nós agimos dentro dos aspectos positivos, nós estamos ali adornados de vibrações protetoras. Esse adornado de situações protetoras estão ali a força dos nossos orixás, que tem que ser entendido de uma maneira bem interessante, tá? Como eu já falei aqui sobre força orixá, não vamos humanizar orixá. Orixás são forças divinizadas. Não vai naquela história lá que Yansan é tempestuosa, são pessoas tempestuosas, que Ogum é briguento, que não sei o que. Isso daí são coisas humanas e são profanas. Não entra dentro do aspecto da Umbanda, tá, gente? Da Umbanda. Estou falando dentro da Umbanda e dentro do meu trabalho. É lógico que tem pessoas que vivem as lendas dos orixás e que, na verdade, se nós formos olhar a fundo, isso são aspectos humanizados que utilizaram para manter uma cultura da qual eu não comungo, tá? Se você comunga é outra coisa, né? Então, assim, tudo que se refere à espiritualidade religiosa, nós temos que observar a ciência que está por trás daquilo ali, tá? O porquê que eu vou cultuar Exu Mirim? Que ele vai vir, que ele vai fazer bagunça, que ele é engraçadinho. Não é por isso. Ele é uma força importante e quando ele vem fazer o seu trabalho, com certeza ele está trazendo elementos de proteção para você. Que são elementos divinos, sagrados e elevados. Não vamos trazer o lado grosseiro e desvirtuado da questão, né? Você tem que trazer exatamente o pensamento do porquê que uma entidade espiritual se manifesta, às vezes com trejeitos e com palavreado interessante, né? Que ele vem ali falando coisas ali que são engraçadas, as pessoas acham engraçadinhos e tudo mais e tal, só que ele vem fazer um trabalho. Às vezes ele está atuando ali sobre alguma coisa que está acontecendo dentro da tua casa, dentro do seu lar, ou no seu trabalho, né? Que são coisas que precisam ser eliminadas, tá? Aquele pensamento, sabe que pensamento ele cria forma, né? O pensamento, quando você pensa em algo, quando você verbaliza, aquilo ecoa na espiritualidade como ondas e aquilo impregna um ambiente. E Exu Mirim, ele é expert em eliminar esse tipo de vibração. Então é dessa maneira que a gente tem que entender Exu Mirim, né? Vai lá na tronqueira, acende a vela para o seu Exu Mirim, pede proteção para ele, tá bom? Elementos que são utilizados com o Exu Mirim é cachaça, é marafo, né? É a vela, é a pimenta. É dessa maneira que ele vai ter elementos para se utilizar dessa força para adornar a sua vida e seu campo espiritual de grandes proteções. Exu Mirim é uma força, assim como o seu Exu, assim como a sua pombagira, na sua vida espiritual. E dessa maneira eu caminho com ele ao meu lado, né? E teve uma história muito engraçada, que um tempo atrás, alguns anos atrás, Exu Mirim chegou para mim, ele falou dentro da minha cabeça, falou assim, vai lá, acende as suas forças, levanta as suas forças que tá vindo uma onda. Aí eu fui lá e respeitei o que ele estava fazendo. Fui lá, pedi para as minhas firmezas proteção e tudo mais. E no dia seguinte eu fui entender o que era que estava acontecendo.
uma pessoa que tem uma ligação comigo, né? Tinha uma ligação até maior, mas aí ela é uma pessoa protestante. Nada contra os protestantes, que cada um faz a sua tarefa da melhor forma possível, dentro daquilo que eles acreditam, né? E essa pessoa, ela falou assim que deu o meu nome numa reunião de mais de 100 pastores, para que eles naquele momento, naquela hora, eles falassem meu nome, para tirar todos os demônios que estavam ao meu redor. Olha que coisa absurda, o pensamento das pessoas. E é lógico, você imagina um templo religioso, as pessoas vibrando em seu nome e pedindo para que se afaste todas as forças que estão ali ao seu redor. Isso, na verdade, é uma grande demanda, se for uma demanda mental, né? E no dia seguinte que eu soube disso daí. Então, o que o Exu fez? Exu, ele antecedeu o que ia acontecer e ali a gente levantou uma força de proteção para que determinadas vibrações mentais de pessoas que não entendem o seu caminho espiritual ou pessoas que estão dentro de outro contexto, que querem mudar a sua realidade, né, vibram através do seu nome. Seria a mesma coisa de eu pegar o nome de um protestante e tentar torná-lo um bandista. Isso daí é lógico que não corresponde à legalidade dentro da espiritualidade. Você está interferindo no livre-arbítrio do outro, e isso daí a gente tem que pensar muito bem. Inclusive sobre Exu e Pombagira e sobre os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Nunca se pede nada a ninguém para interferir no livre-arbítrio do outro. Nós pedimos proteção, elevação, cura, mas nunca para tornar a pessoa outra pessoa diferente. Tá? Isso daí, na verdade, passa a ser um choque espiritual e entra dentro de um aspecto demandatório. Então nós temos que entender esse tipo de realidade e é lógico, quem traz essas informações, como eu falei, pode ser seu preto velho, pode ser seu cigano, pode ser as entidades que atuam e militam com você na direita, pode ser seu Exu, mas Exu Mirim, esse é o cara que trabalha na minha vida, trazendo as mensagens, antecedendo algumas coisas e passando informações importantes de proteção, tá? Eu fui no mato, Ganga, panha cipó, Ganga. Eu vi um bicho, Ganga, de um olho só, Ganga. Não era bicho, Ganga, não era nada, Ganga. Exu Mirim, Ganga, na encruzilhada, Ganga. Esse não era nada, na verdade, significa que ele é o todo da proteção dentro do oculto, né? Eu vi um bicho, por quê? Porque é exatamente a forma que às vezes ele se transforma para se apresentar, né? Você vai fazer uma entrega para Exu Mirim na mata, você vai escutar a mata se mexer, você vai pensar que é um bicho, mas na verdade é Exu Mirim que está ali, atuando na sua vida e trazendo coisas boas para vocês. É lógico, tudo isso adornado da força da espiritualidade divina e sagrada de Deus, com o comando das forças da espiritualidade dos nossos orixás, com o comando dos nossos maiorais, servindo sempre aos aspectos da elevação e da evolução do ser humano. Isto é Exu Mirim, esta é a grande força que está na sua espiritualidade. Lá no Exu Mirim, compartilhe os nossos vídeos, esteja sempre conosco e não esqueça de acender a sua velinha para Exu Mirim e pedir a proteção dele.